Cara, parede de concreto é uma solução estrutural que tem crescido muito. A gente teve um grande processo de colaboração, então a colaboração foi realmente algo fundamental nesse projeto. Então esse ganho é ainda maior. Eu diria que é imensurável o tanto que a gente ganha de produtividade. Um novo produto RM+, com novas possibilidades no mercado de estruturas. Motivou a RM a incluir projetos de parede de concreto no portfólio de serviços? Cara, parede de concreto é uma solução estrutural que tem crescido muito, o mercado tem adotado bastante pela agilidade de execução, pela economia que acaba gerando, pelo tempo de obra ser mais curto, pela padronização. Então a gente primeiro olhou para isso, para uma demanda muito crescente no mercado, e segundo, a gente começou a receber muita solicitação dos clientes para fazer esse tipo de projeto. A gente já tinha um pouquinho de projeto de parede na carteira, mas para a gente crescer essa participação em parede, a gente precisava se preparar melhor. Até por isso a gente acabou desenvolvendo o Partus e todas as ferramentas. Qual foi a principal inspiração para começar a oferecer esse tipo de projeto? A inspiração veio dos próprios clientes. Assim, tem muitas construtoras hoje no mercado que são clientes importantes nossos, são empresas grandes no mercado e que atuam somente ou majoritariamente com projetos de parede. Então, assim como a gente sempre fez do início da RM até aqui, tentando resolver a dor do mercado, a dor da construtora, isso foi mais uma delas que veio. Então, a inspiração é justamente essa, continuar alinhado ao nosso objetivo de transformar a engenharia, de resolver as dores do mercado, e a dor da vez eu vejo que é essa. São projetos de parede com soluções eficientes, econômicas, projetos que sejam produtivos no sentido tanto da execução da obra, quanto também agilidade de entrega do projeto, e esse mercado de parede que está super aquecido. O que o cliente procura quando contrata um projeto de parede concreto? O cliente está sempre buscando economia, acho que também economia com segurança, né? De maneira geral ali eficiência para ter ali projetos bem elaborados, bem detalhados, que não vai causar ali nenhuma inconsistência junto com a obra. Então acho que tudo isso são dores que o cliente tem em relação a ter projetos eficientes, seguros, bem detalhados, para eles poderem fazer a execução com a maior qualidade e o menor custo possível. Quais são os benefícios na adoção do BIM para projetos de parede de concreto em relação aos concorrentes? Um projeto de parede ele tem algumas características muito específicas, então geralmente ele é um projeto muito replicado, ele é um projeto que não tem tanta variabilidade ali do produto, ele tem tipo de armação em tela que é diferente de todas as outras, então por todas essas características assim muito específicas e que precisam de um nível de precisão muito alto, o BIM está super alinhado com isso e faz total sentido. Além de tudo isso, a gente tem ferramentas, já o próprio Revit, que é onde a gente faz as modelagens, ferramentas BIM super preparadas para trabalhar com esse tipo de, principalmente de armação em tela. O próprio Revit tem soluções muito boas para armação em tela. Então o BIM vai conseguir agregar todas as informações necessárias daquele projeto em um único modelo, consistente, com uma modelagem muito mais produtiva, porque o próprio Revit tem isso, e a gente ainda consegue, por ser software de API aberta, a gente ainda consegue agregar mais funcionalidades em cima, que é o que o próprio Partus traz. Quais foram os principais desafios enfrentados ao iniciar os projetos de parede de concreto, especialmente em relação ao uso do BIM? Os principais desafios aqui foram em relação à modelagem de armação, porque a gente não vê tantos projetos de estrutura, seja em concreto armado, alvenaria ou a própria parede, que tenham armação no modelo, e a gente estava decidido desde o início a concentrar todas as informações no modelo BIM, então a gente modela todas as armações já direto no Revit. Esse era um grande desafio. E o segundo grande desafio é alcançar um alto nível de produtividade no projeto, porque os ciclos de projeto de parede são muito curtos, muito enxutos. Às vezes a gente tem projetos que iniciam e finalizam em 6 meses, então a gente precisava pensar numa forma de projetar muito eficiente para a gente conseguir atender esses ciclos bem curtos. Como essa tecnologia transforma a entrega de projetos para os nossos clientes em relação ao uso do BIM? O BIM vai conseguir entregar um projeto com informações consistentes, pensando numa obra de parede de concreto em que você tem margem de erro zero, porque o tempo de execução da obra é muito importante, isso agrega muito, e vai conseguir principalmente trazer quantitativos super consistentes, né, com um alto nível de precisão. Qualquer mudança no projeto, você tem um quantitativo atualizado, fora o esquema de corte, que também é uma dor das construtoras que trabalham com projetos de parede, porque o produto final do projeto estrutural de parede, ele é o esquema de corte do esquema de corte das telas mesmo, que já chegam na obra cortadas, identificadas, ou às vezes são até cortadas na obra. Então, para isso, você precisa ter um modelo que consiga agregar todas essas informações e te dar esse alto nível de precisão. Qual foi o papel de cada desenvolvedor na criação e implementação dos projetos de parede de concreto?
Na equipe de inovação nós temos hoje 3 desenvolvedores, cada um tem familiaridade com algo diferente, então a gente tem um desenvolvedor que é expert mais na parte de tecnologia e a gente tem 2 que são mais voltados para a engenharia, então eles têm conhecimento de programação e de engenharia. Então a gente sempre tenta na inovação distribuir as tarefas de acordo com o conhecimento deles. Um deles, por exemplo, me auxiliou muito no desenvolvimento das equações normativas, né, uma parte bem mais técnica do dimensionamento de paredes de concreto. O outro me ajudou muito mais com a parte de desenvolvimento das ferramentas BIM, ou seja, lá dentro do Partools, quais ferramentas para automatizar o processo de detalhamento, e o outro mais na parte de tecnologia, como a gente vai fazer esse lançamento, como a gente vai fazer as telas, as UIs para o usuário, né, a interação do usuário. Então a gente dividiu esse trabalho mais ou menos dessa forma. E como foi a colaboração entre diferentes equipes para alcançar o resultado final? A gente teve um grande processo de colaboração, então a colaboração foi realmente algo fundamental nesse projeto. Tudo nasce de um processo idealizado pela equipe BIM. A equipe BIM pensa como modelar, como extrair informação, como categorizar os elementos, ela idealiza tudo isso. Depois ela faz testes para ver o que é possível e o que não é e identifica nesses testes os gaps, onde que a ferramenta nativa, o Revit, por si só não atende. E aí sim a gente leva para a equipe de inovação. A equipe de inovação pega esses gaps que a gente identificou e vê o que é possível automatizar, programar, criar soluções novas que resolvam. Eles programam tudo isso e devolvem pra gente fazer os testes. A gente testa os plugins, vê se eles foram 100% eficientes ou se ainda tem alguma margem de melhoria. Tudo isso feito, a gente libera para a engenharia testar. Então a engenharia faz projetos utilizando toda aquela metodologia pensada para ver se realmente está sendo eficiente como foi idealizado. Depois de tudo isso, a gente precisa falar com os times comercial, marketing, para a gente estruturar apresentações que a gente consiga explicar para o cliente, que é o que a gente está falando aqui, o que foi desenvolvido, qual que é a solução que a gente está trazendo, porque senão a gente tem todo um trabalho que a gente não consegue mostrar para fora da porta da RM o que foi feito. Então existiu um trabalho grande de colaboração desde as equipes BIM, inovação, até engenharia, passando também pelas nossas áreas de negócios, todo mundo junto para conseguir entregar essa solução. Você pode nos contar sobre o desenvolvimento das ferramentas internas, especialmente a conexão entre o Revit, Alvimais e Etabs, e criar um fluxo de projeto eficiente? Hoje a gente sabe que a gente tem projetos cada vez mais complexos e com isso a gente precisa de métodos muito refinados para fazer esse tipo de projeto. E a gente precisa então trabalhar com o que está acontecendo de principal no mercado. Então a gente precisa conseguir fazer um projeto que seja em BIM para atender as consultoras, o que elas estão exigindo hoje no mercado. E a gente precisa conseguir também trabalhar com o refinamento do cálculo e por isso a gente resolveu trabalhar com elementos finitos. Essas 3 ferramentas, o Revit, o Etabs, né, que são 2 softwares, o Alvimais e junto a isso eu acrescento também o próprio Partools, são as 4 ferramentas envolvidas num projeto de parede da maneira como a gente trabalha. Então o projeto nasce no Revit, a modelagem é feita ali, esse modelo é enviado para o Etabs através de uma automação, uma ligação automática que tem entre os 2 softwares, para que o Etabs faça todo o dimensionamento e análise dos esforços. Com o resultado dos esforços, o Alvimais dimensiona as armações necessárias e a resistência do concreto também para cada trecho de parede. Todos esses resultados voltam para o Revit, onde o engenheiro vai armar, ajustar a espessura de parede, espessura de laje, FCK, vai fazer todo o detalhamento a partir daquele resultado do dimensionamento feito através de Etabs e Alvimais. Então é um ciclo totalmente integrado que nasce no Revit, passa para o Etabs, os resultados saem no Alvimais e o engenheiro volta para o Revit usando o Partools para fazer todo o detalhamento. Quais foram os principais desafios na adaptação do Alvimais, originalmente desenvolvido para alvenaria estrutural, para projetos de parede de concreto? Normalmente quando a gente fala de softwares, né, o maior desafio está na arquitetura, que é como esse software foi pensado, concebido inicialmente. Então a grande vantagem aqui na RM é que quando a gente foi desenvolver o Alvimais, a gente já pensou ele inicialmente para se adaptar para a parede de concreto. Então toda essa arquitetura de software já tinha sido pensada, então foi muito mais fácil quando a gente foi adaptar, inserir, trazer para dentro do Alvimais as normas de parede de concreto, o dimensionamento desse tipo de elemento, porque a arquitetura já estava quase pronta. Então a gente utiliza vários artifícios, como por exemplo interfaces, em que a gente consegue criar métodos que devem existir obrigatoriamente, por exemplo, em uma norma, em que a gente consegue trabalhar independente da norma. Então a gente já pensou isso numa fase de arquitetura do software inicial, então foi relativamente mais simples a gente implementar isso no Alvimais para adaptar para a parede de concreto. Quais foram os principais desafios enfrentados pela equipe no desenvolvimento da biblioteca BIM para projetos de parede de concreto e como foram superados? Pensando em desenvolvimento de biblioteca BIM, um dos grandes desafios é a parte de modelagem de armação, porque a gente precisava criar uma biblioteca robusta, que tivesse os variados tipos de tela. Hoje são muitos tipos que existem no mercado. A gente seguiu bastante o que existe de catálogo da Gerdau e da ArcelorMittal, mas ainda além desses, essas 2 empresas que são as principais fornecedoras de aço para construção, elas têm criado muito
muitos tipos de tela personalizado, de acordo com cada padrão de construção de cada construtora. Então o grande desafio foi criar sim uma biblioteca, já deixar a coisa muito preparada ali para o engenheiro, mas também, além disso, pensar num processo que conseguisse receber outras coisas além do que já tinha na biblioteca, porque eu posso chegar amanhã num cliente novo que trabalha com um tipo de tela com uma variação que não estava na biblioteca e o meu processo todo precisa também funcionar com ele. Então a gente, no trabalho de criação de biblioteca, pensou em variações de resistência de concreto, tipos de parede, espessuras de laje, tudo isso. Também todos os tipos de tela, armações de rebar, todas as armações do modelo, e além de tudo isso tem que ter por trás um processo que consiga receber novos tipos de família que não estavam concebidos lá no início, porque o mercado vai trazer essa demanda. Que ganhos de produtividade foram alcançados com os plugins que vocês criaram e como isso impactou o processo de desenvolvimento dos projetos? Basicamente, eu diria que é quase impossível a gente ter bons resultados de projetos fazendo do jeito que a gente pensou, né? Uma metodologia hoje 100% BIM, com as armações dentro do Revit, se a gente não tivesse o Partus, se a gente não tivesse os plugins ali para auxiliar nessa automatização do detalhamento. Então, o ganho de produtividade eu diria que até é imensurável. A gente tem alguns vídeos em que a gente compara um processo de armação de uma parede de uma forma manual no Revit, utilizando só as ferramentas que o Revit possui, versus a armação dessa mesma parede utilizando as ferramentas do Partus. E a gente viu que para uma única parede esse ganho de produtividade é 7 vezes maior utilizando o Partus. Mas quando a gente vai para uma escala global, em que, por exemplo, o Partus eu consigo selecionar múltiplas paredes e já rodar para todas elas. Então esse ganho é ainda maior. Então eu diria que é imensurável tanto que a gente ganha de produtividade, que até não valeria a pena fazer os projetos de parede de concreto se a gente não tivesse essas ferramentas para automatizar esses processos de detalhamento de parede de concreto em BIM. Quais novas tecnologias ou inovações a RM está considerando para aprimorar ainda mais projetos? A princípio, a gente não está considerando novas tecnologias ainda para a parede de concreto. O que a gente tem são melhorias nas ferramentas que a gente já lançou. Então, a gente tem várias ferramentas no plugin Partus. Algumas delas a gente lançou com a funcionalidade que já vai auxiliar muito o usuário, mas a gente ainda já viu possibilidade de melhorar ainda mais essas ferramentas. Então, a gente vai trabalhar aos poucos com melhorias nesses plugins, melhorias nesses softwares, mas a gente ainda não vai trazer para dentro nenhuma tecnologia. Eu diria que isso ficaria para uma segunda fase ali, em que a gente vai, posteriormente, quando tiver muito mais projeto de parede, a gente vai identificar as principais dores, problemas relativos ao processo, ao fluxo de projeto de parede de concreto, e aí então a gente vai pensar em novas tecnologias para resolver essas novas dores aí que a gente identificar. Quais os maiores desafios que você espera enfrentar durante o desenvolvimento de parede de concreto? Acho que um dos maiores desafios que a gente tem diz respeito ao próprio fluxo que é o projeto de parede de concreto, porque normalmente ele é muito mais curto do que em outros sistemas. Então a parte de cronograma, a gente sabe que tem uma tendência de cronogramas mais curtos, adiantando algumas etapas, e para a parede de concreto acho que esse é o maior desafio, é conseguir alinhar ali o tempo com uma produção de projeto bem detalhada. Como a gente ainda não fazia projeto de parede de concreto, então vai ser desafiador para a própria equipe. A gente tem um plano de capacitação, começa pela equipe que a gente está montando, desde o coordenador, depois os engenheiros, estagiários, mas a gente está preparando toda a parte técnica que vai poder auxiliar essas equipes para poder desenvolver os projetos de parede. Como vocês pretendem mostrar os benefícios e a expertise ao oferecer esse tipo de serviço? Bom, o que a gente pretende mostrar além das nossas redes, a gente tem os RM Experience, onde a gente conversa com as construtoras, ou mesmo que não for no RM Experience, através dos nossos coordenadores, gerentes, que estão sempre em contato, mostrando o nosso serviço, falando dos nossos projetos, trazendo as economias, os estudos de caso que a gente já fez e conseguiu aplicar, para que isso possa ser amplamente divulgado aí no mercado. Para concluir, quais são suas expectativas para o futuro dos projetos de parede de concreto e como a RM+ continuará a inovar e liderar esse campo? Eu vejo que os projetos de parede têm a tendência de ganhar cada vez mais mercado. As construtoras viram nessa solução uma solução eficiente, de rápida execução, e que com isso, apesar do custo inicial de materiais poder ser maior, mas com um tempo rápido de execução, você passa a viabilizar mais negócios do ponto de vista da incorporação. Então eu vejo um futuro onde o mercado vai ter cada vez mais construções em parede de concreto. Consequentemente, vai existir uma demanda cada vez maior por projetos desse tipo, mas não apenas quem saiba fazer o projeto, mas quem saiba fazer o projeto de forma eficiente, produtiva e com soluções bastante econômicas, que é o que a gente buscou fazer aqui. A gente tem até visto já uma tendência forte do mercado fazer projetos cada vez de padrão mais alto, também em parede, que antigamente a gente tinha uma visão de que parede de concreto só podia ser usado para edifícios de baixo padrão, e hoje cada vez mais isso tem caído, a gente tem conseguido viabilizar edifícios de padrões mais flexíveis mesmo, com vãos maiores, etc., usando parede de concreto. Então tem tudo para essa metodologia estar cada vez mais disseminada no mercado brasileiro. E eu enxergo que a RM já está à frente disso, porque a gente já optou no desenvolvimento por trabalhar com esses métodos mais
mais refinados, como elementos finitos, como o projeto em BIM. Então eu enxergo que isso possibilita a gente a estar realmente na vanguarda do mercado e realmente conseguir atender esses desafios que vão surgir, que nossos clientes vão trazer com esses projetos mais complexos de parede de concreto.